Todos bem-vindos ao Neurodiversidade Consciente. A gente não pode deixar de falar em setembro de Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio ou autoextermínio. A minha fala ela vai seguir um caminho do bom para o ruim, porque, bom, às vezes as pessoas podem ver esse vídeo e o que eu faço? Eles não têm tempo de ver até o final, então a gente precisa trazer uma informação de, primeiramente, o que fazer se algo estiver acontecendo, e aí a gente vai trazendo conceitos que abordam tudo isso. A OMS, Organização Mundial da Saúde, em 2019 fez uma pesquisa que 700 mil pessoas, um pouco mais do que isso, eu não achei o número exato, morrem por ano em suicídio ou autoextermínio. O que está relacionado com isso? Drogas, bebidas alcoólicas, principalmente na infância e adolescência, e restrição de sono. Então, temos aqui três marcadores muito importantes. Durma bem e não beba e não use drogas. Isso já tem uma relação muito boa com a saúde. Esse é um número absolutamente muito assustador, inclusive, se a gente pensar que ele está subnotificado e as tentativas que não obtiveram sucesso. Dentre essas, as tentativas que tiveram consequências e aquelas que não tiveram consequências permanentes. Porque sempre há alguma consequência de qualquer maneira. Pensando aqui no psicológico e no aspecto físico. Se algo estiver acontecendo, e aqui pensando a nível Brasil, onde você pode procurar ajuda? Existem os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, e o CVV, que é o principal. Foi criado em 1962 com esse propósito, sem nenhuma filiação política ou religiosa, que é muito importante, porque se foca bem na ideia dessa prevenção. É gratuito, basta ligar 188 e alguém vai atender. Dito isso, a gente já começa a pensar no aspecto de prevenção. E aqui, essa minha fala hoje, ela pretende realmente ser muito instrutiva e ela vai carregar no final uma reflexão filosófica que estávamos conversando aqui previamente. O que nos faz prevenir e ganhar vitalidade para não cair numa situação dessa? Todo mundo precisa de rede de apoio, mesmo sem ter problemas que levem a isso. Então, a gente vai pensar aqui no primeiro nível, que é uma rede de apoio pessoal. Eu tenho que ter familiares, amigos, colegas de trabalho e pessoas que estão ao meu redor que dizem para mim que eu existo, que eu sou alguém. Eu preciso de profissionais. Psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional e N outros profissionais que possam participar disso. Fisioterapeuta, por que não? Porque também tem a questão do movimento e assim por diante. Institucional, eu preciso saber que eu tenho um CAPS de referência, que eu posso consultar um médico quando eu quero e assim por diante. Quando a gente fala esse dado, a gente pode comparar com situações de emergência. Eu tive uma temporada de vida que eu queria atuar com isso, então eu estudei sobre esse tema. Quando alguma emergência acontece nesse sentido, algo climático, em que você perde tudo, por um fator que você não controla, somente em torno aí de 1, 2% das pessoas vão entrar realmente em um estado de ter uma crise séria, de ter um transtorno sério. Isso considerando a hipótese de que há uma rede de apoio criada. Boa parte das pessoas, só de saber que há uma rede de apoio disponível, já vão conseguir sozinhos dar conta de si mesmos. O que eu quero dizer com isso é muito fantástico. Só de eu saber que eu tenho uma rede de apoio, sem precisar consultar ou sem querer consultar, eu já melhoro. Manutenção do sono, realização de atividades físicas e pertencimento em grupos sociais. Se você sentar numa cadeira ou deitar na cama embaixo do seu cobertor, a única coisa que você vai construir é nada. E construir nada leva à ideia de autoextermínio. Então a gente precisa sair, precisa viver, precisa estar em grupos sociais, seja do esporte, seja da igreja, seja familiar, seja de estudo, seja de qualquer coisa. Pertença a algum grupo, exista. Faça coisas. E agora, pensando aqui em sintomas, o que a gente pode pensar? Avaliando a nós mesmos e aos outros. Isolar-se socialmente, começar a falar que a vida não vale a pena, que quer morrer,
ou qualquer outra coisa nesse sentido, especialmente em adolescentes, mas não só. Colocar roupas de manga longa que podem esconder feridas, porque também é um começo. A ideação suicida, que é essa ideia pré-tentativa, pensar mesmo sobre o autoextermínio, e isso também é algo que a gente tem que ficar de olho, inclusive, em tratamentos psicológicos. Nesse momento, por exemplo, eu preciso chamar, enquanto profissional, um parente ou alguém que essa pessoa confie para ficar de olho. Quando a gente percebe um rendimento reduzido nas coisas de maneira geral, crianças e adolescentes isso é a escola, mas nos adultos pode ser o trabalho, os relacionamentos e assim por diante. Mudança de rotina e a redução da qualidade do sono, tudo isso vai nos dizer alguma coisa. Não necessariamente sobre autoextermínio, mas vai nos dizer que essa pessoa precisa de ajuda. E às vezes a pessoa não percebe que está precisando de ajuda. E alguém tem que chegar e intervir por ela. Por vezes, dependendo do grau, independente da vontade dela. E em que contextos a gente vai entender que é mais provável que eu vá querer tentar alguma coisa assim? Se eu sofrer qualquer tipo de violência, sexual, psicológica, física, patrimonial, verbal, imaginem qualquer violência. A pobreza. Pobreza enquanto falta, está vendo aqui, ela não no sentido só financeiro, mas enquanto falta de recursos, falta de acesso ao que traz dignidade. O desemprego, que leva à pobreza e que leva a uma situação de violência. Ser alguém que está migrando para outro país, que pode me levar a desemprego, pobreza e violência. A perda do cônjuge ou de alguém que você ama. Se eu não tiver com um psicológico muito bom, ou minimamente estável, eu posso pensar nisso. Transtornos de humor, depressão. Ter familiares que já tentaram isso aumenta as chances. Doenças e dores crônicas também são uma questão. Lesões desfigurantes perenes, que são aqueles acidentes que a gente queima o rosto, algo que fica muito visual, e aí isso passa pela autoestima. E a AIDS, dentro das pesquisas, mostrou que é um fator muito complexo nesse sentido. Isso veio do artigo Tentativa de Suicídio, Prevalência e Fatores Associados entre Usuários da Atenção Primária da Saúde. Deixa eu só conferir o ano. Um minuto. É um artigo do ano de 2022. O restante das informações anteriores veio do próprio gov.br, que traz essas informações. Em termos de quantidade de pessoas que passam por esse processo. E aí, a gente agora entra numa reflexão filosófica nesse sentido, que é uma situação ruim me leva a outras situações ruins que me leva à tentativa de autoextermínio. E alguém precisa intervir por mim. Por mim. Uma situação boa me leva a situações boas que me fazem crescer. E eu preciso ficar de olho para eu não começar a entrar num ciclo que me leve a essa possibilidade de problema. Então, como eu falei, essa primeira parte ela é bem instrutiva e com uma intenção realmente de ser objetiva. Antes da gente começar a mesma fala, a gente entrou numa conversa de como é a vida, como é que eu faço com as situações que ocorrem. Eu sou só um caminhante que está aqui à procura de um caminho, de um objetivo que talvez eu nem ache. E no meio do caminho, quando eu estou andando, eu posso pisar no espinho, isso vai machucar meu pé. E aí eu vou parar, o que que eu faço? E, de fato, é difícil chegar a uma conclusão certa nesse sentido. O que a gente sabe é que, de fato, há prazeres temporários. Nossa, eu vou fazer uma festa. Pensando aqui em festa de 15 anos para adolescentes. Nossa, mas a festa acaba. Eu não posso ficar prendendo a minha felicidade nessa festa. O meu parente, ele pode falecer em algum momento. Então, essa felicidade tem que estar em mim em algum grau. Ao mesmo tempo que eu preciso de rede de apoio e existir socialmente. E uma solução nunca vai passar pelo processo de se esconder embaixo do seu cobertor.
Porque você para de existir, você só fortalece o processo. Para de ganhar dinheiro, para de ter vida. Quem depende de você para também de te ter como suporte. E você também não cria suportes. Em um certo sentido, viver vai passar por ter experiências boas, experiências ruins. E é isso. É preciso viver, é preciso se movimentar. Se não der conta sozinho, pede ajuda. Que eu acho que é o recado final, bem válido nesse sentido. Agradeço a participação de todos. Espero que esse vídeo ajude vocês que estão aí vendo do YouTube e quem está participando hoje.